Boa noite. É sempre uma alegria imensa retornar aqui ao Bezerra de Menezes. Nessa noite, vamos apresentar o tema que encontra-se no primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, o item 8, a aliança da ciência e da religião. Quando os Espíritos colocaram este tema em comunicação, para os médios que levaram ao codificador, retratava naquela época já o grande atrito que havia entre ciência e religião. Porque desde muito, com o domínio da Igreja Constantiniana, o cristianismo constantiniano, que alcançou muito poder, e como foram distribuídos principalmente por toda a Europa, que era a parte mais desenvolvida do mundo de então, a igreja, no seu domínio, não aceitava nada que não fosse por explicações na teologia da Igreja Constantiniana. Dizia o seguinte, por exemplo, no Apocalipse lá falava que Deus enviou os anjos para os 4 cantos da terra. Aí dizia, a terra é quadrada. E ninguém poderia contestar. E com isto, os espíritos que ali já estudavam a parte da ciência, ficaram manietados. E aqueles que fossem apresentar argumentos contrários àqueles da igreja, eles eram considerados hereges, eram perseguidos pela Inquisição, eram queimados e eram, assim, violentados em seus conhecimentos. E desde então foi criando-se esse antagonismo entre ciência e religião. Não sabiam então que quem criou estes 2 ramos, o espiritual e o material, e os seus estudos, foi o próprio Deus. Mas o tempo foi avançando e o Espiritismo foi o primeiro que colocou este assunto em harmonia, a ciência e religião, porque começou também apresentando a espiritualidade como uma filosofia e também como uma ciência, fazendo os trabalhos experimentais. Porque até então, antes de surgir o Espiritismo com Kardec, assim de uma maneira bem estudada cientificamente, aqueles que falavam que tinham comunicações com algumas entidades e previam algumas coisas, eram considerados bruxos, bruxas e também eram queimados. Então os cientistas não podiam dar os seus vereditos e fazer as suas pesquisas. E muitos se distanciaram da igreja. Alguns países foram abrindo mais espaços para pesquisas, Inclusive na época de Jesus, a ciência médica, ela também não podia fazer muita coisa. Veja que quando Jesus, certa vez, curou um leproso, ele disse, vai e apresenta-te ao sacerdote. O sacerdote era o líder religioso, mas ele era quem poderia declarar se a pessoa estava curada ou não. Não seria um médico. Assim como foi Lucas, o evangelista Lucas, que era um médico. O médico não tinha a palavra de dizer se uma pessoa estava curada ou não. Então, esse atrito entre ciência e religião já vem de muitos tempos. Então, ciência e religião. Nós precisamos compreender que eles são as 2 alavancas da inteligência humana. A religião como uma filosofia espiritualista, que vai mais além do que as religiões formais, como os conhecemos, que tem diversas religiões, é tratando o espiritualismo de uma maneira profunda, aquilo que vem desde a antiga Grécia, tendo os precursores desses ensinos, que
também foram precursores do cristianismo e do espiritismo, Sócrates, Platão, Aristóteles e tantos outros filósofos. Desta maneira, Kardec apresentou os conhecimentos espíritas como filosofia espiritualista, porque assim pegavam todos os ensinos e iria derrubando esses preconceitos. Então são essas duas alavancas da humanidade. Hoje muitas coisas já vão juntos, né? Há algum tempo atrás, jamais se imaginava que a ciência médica iria também buscar o auxílio na ciência espiritual. Mas hoje é comum, em muitas universidades de medicina, onde fazem os estudos, combinarem os dois elementos, o espiritual e o físico, para poder assim operar a cura em muitas pessoas que precisam. E estudar também assim os fenômenos, como acontece com o Dr. Sérgio Felipe, né, em seus estudos, principalmente feito em São Paulo, tratando de muitas questões em que desperta a atenção de que a espiritualidade é muito importante na cura, no auxílio de tornar o paciente melhor. Então hoje permite-se nos hospitais as orações e todos os muitos trabalhos. E assim, aos poucos, a ciência vai unindo-se à religião, a religião à ciência. Tem uma mesma motivação, as duas alavancas da inteligência humana. A ciência revela as leis do mundo material. Então, o mundo material, se está ligado conosco aqui nesta presente encarnação, então são estudadas essas questões dentro desse aspecto, analisando cada elemento, buscando as respostas, para ir tornando a vida dos espíritos que estão passando pelas experiências encarnatórias melhor. E os espíritos vão trazendo conhecimentos. E esses conhecimentos vêm proporcionando a evolução. Até porque, quando migrarmos para um planeta de regeneração, a tecnologia estará bem mais avançada. Só que hoje, como foi muito tolhido no passado essa questão da parte espiritual, aquela que mantém uma certa aproximação de Deus, então essa parte foi distanciada da religião, ela se tornou-se muito perigosa, porque os conhecimentos avançaram, muitos para os bem, sem dúvida, mas muito mais para o mal. Hoje as grandes tecnologias que nós desfrutamos e que traz muito benefício para a humanidade, ela nasceu em campo de batalha. Por exemplo, a internet, inteligência artificial, que hoje é uma das maravilhas que devemos aproveitar bem. Todas essas grandes tecnologias foram desenvolvidas para o campo militar e ainda hoje muitas. O GPS, que tão útil, né? E como também muitas técnicas também de atendimento, de socorro, primeiro aplicado nas guerras, porque ali se tira campo livre para as experiências, desenvolvimento de novos medicamentos, e hoje avançam. Veja um pequeno exemplo. Hoje nós temos um grande conflito que está chamando a atenção do todo o planeta Terra, não só pela sua natureza, mas também pelo aspecto tecnológico. Quem imaginava que a Ucrânia poderia se defender da Rússia? E através da tecnologia, hoje está saindo notícia de hoje em dia que a Rússia não aguenta mais um ano. Mesmo com todo aquele poderio bélico, já foi quase tudo destruídos por pequenos mísseis, guiados com inteligência artificial, pequenos drones, que com todo o aparato tecnológico custa aí na faixa de $5 mil, destruindo tanques, destruindo armamentos que custam milhões de dólares. Atualmente, praticamente, a Rússia está num colapso grande
de falta de combustível, né? Aquele maior produtor de combustível do planeta. A sua economia é toda desenvolvida em cima do petróleo, principalmente, do gás. Então, vai um pequeno drone, atinge lá uma refinaria e já chegou a atingir praticamente todas as refinarias da Rússia. E hoje está um grande desastre para a Rússia. Quer dizer, foi a tecnologia. Só que essa tecnologia não para aí. Essa tecnologia ela vai avançando cada vez mais. Nós vemos dentro do conflito entre Israel e o Hamas, Israel pegando as suas tecnologias de rastreamento, identifica que vai um carro a centenas de quilômetros e ali dentro vai um terrorista importante. Aí eles mandam lá um míssil que vai exatamente num ponto exato. E o carro em movimento. Então, veja, tudo isso são tecnologias imensas. Imagine quando tudo isso convergir para o bem. E tudo isso vai convergir para o bem no momento que essa aliança entre a religião e a ciência, ela for mais ampla. Uma auxiliando as outras. Uma mostrando o lado para se utilizar de uma maneira muito útil todos esses aspectos de conhecimento. Os capelinos já vieram com muito conhecimento quando foram degradados para o planeta Terra, mas isso vem sendo desenvolvido aos poucos. E atualmente, quando algum ser espiritual olha o planeta Terra de fora, eles dizem está muito avançado na tecnologia material, mas na moral ainda está muito atrasado. Então precisamos deste equilíbrio. Então essas duas leis, né? A ciência revela a lei material e a religião revela as leis do mundo moral. Quando nós falamos aqui de religião, para usar o termo que todos conhecem, mas nós poderíamos colocar melhor o termo de espiritualidade, porque aí engloba todos aqueles que de alguma maneira comungam com algo espiritual. Não é só, porque tem religiões que ajudam e tem religiões que atrapalham. Tem religiões que conduzem os seus membros para uma elevação espiritual e tem religiões que levam os seus membros para serem extorquidos, né? Para dar dinheiro cada vez mais e sugares. E tem muitos tipos, né, de religiões. Mas a espiritualidade aí pega no sentido mais amplo, né? Então vejam bem, né? A ciência e a religião, ela tem o mesmo princípio. E esse princípio que tem a religião como a ciência é Deus. É o Criador. Só que ao desenvolvermos mais um lado, nos tornamos mais perigosos, o lado material, evidentemente. Quando desenvolvemos mais o lado espiritual, aí sim tornamos a vida melhor em todos os aspectos. Como o princípio é Deus, não é para elas se contradizerem, não é para elas ficarem em contradição, não é para uma atacar a outra, mas é para que haja harmonia, porque elas vêm de Deus. Então o conflito entre ciência e religião, eles provêm de quê? Como é que provém? Primeiro, é de uma observação defeituosa, tanto do lado das religiões, como do lado da ciência material. Porque uma não consegue se comunicar com a outra, porque muitos da religião pensam que têm o conhecimento de tudo, pensa que conhece todas as coisas e acha que os que tratam com a questão material estão completamente errados. Só que as questões que falam da parte material diz muito sobre a nossa história. Então é mistério darmos créditos aos grandes cientistas que têm trazido muito benefício para todos nós. Agora, o que
o que é que acontece com essa observação defeituosa? Como aquela que começamos no início. Só por exemplo, mas tem muitas, né? Quando diz a Terra é quadrada, né? Aí ele diz, se a Terra é quadrada, ela é plana. Aí tem os terraplanistas, porque dizem os 4 cantos. Aí pegam muitas vezes ensino só ao pé da letra, que não significa aquilo, é uma coisa completamente diferente, e dessa maneira começa a fazer observações defeituosas. Então, este conflito tem assolado de maneira destruidora este movimento que pode se desenvolver juntos para alcançar objetivos melhor para todos, né? Então, essa observação defeituosa, tanto de um lado como do outro. E outra coisa é o excesso de exclusivismo, que cada um acha que tem o poder. Quando a ciência médica tem trabalhado muito para a cura, aí chegou a que diz, não, a cura não é lá, a cura é aqui na igreja. A cura é aqui no centro. Não a cura lá. Aí se um paciente está tomando determinados medicamentos e o líder espiritual diz, deixa os medicamentos e vamos fazer só tratamento espiritual. Aí comete um erro grave, porque não conhece a outra parte, que tem que cuidar da matéria. Certamente, o espírito é uma coisa, o habitáculo do espírito é outra, e precisa cuidar dele para que o espírito possa cuidar. Não dizia o Paulo, né, que o nosso corpo é templo do espírito que habita em nós? Então, quando o espiritismo auxilia da seguinte maneira, vamos fazer o trabalho espiritual, vamos, mas não deixe de tomar os medicamentos. Fale com os médicos, fale do tratamento que está tendo espiritual e assim vai elevando o conhecimento e vai tornando melhor passar pelos grandes desafios, principalmente nas áreas, nas áreas psíquicas, né? Então, o traço de união é a principal revelação do espiritismo. O espiritismo veio com uma proposta que naquela época praticamente escandalizou todos aqueles que eram voltados à religiosidade e ridicularizando o espiritismo. Quando Kardec, né, transcrevendo as palavras dos espíritos, disse o seguinte, olha, tem esse conhecimento, mas se a ciência dizer que está errado, dê mais tempo à ciência. Dê mais tempo à ciência. Vamos ter paciência, porque vai chegar um momento que vai alcançar. Porque da parte espiritual, o conhecimento é mais amplo, é mais profundo. E a matéria não alcança, porque a matéria é nova. O espírito é a criação suprema de Deus desde a centelha de bilhões e bilhões de anos. Então, o conhecimento espiritual é muito mais profundo. Então, cabe aos espiritualistas também ter paciência com aqueles que estão trabalhando com a matéria sem ter essa visão. Quando se tem essa visão, aí as coisas avançam de uma maneira surpreendente. O Espiritismo, ele traz o conhecimento das leis que rege o universo espiritual e suas relações com o mundo material. Então, auxilia-nos nestes 2 pontos. Traz o conhecimento espiritual. Então, é aquele que com cautela, com cuidado e respeito, se determinados pacientes estão tendo algumas questões sérias de saúde, então vai lá, se analisa e diz, olha, isso tem uma origem espiritual. A medicina vai ajudar, mas é preciso combinar os 2 tratamentos. E mesmo quando combina os 2 tratamentos, diz, mas não está surtindo muito efeito, está no controle, mas não tem muito efeito. Aí vem a ciência espiritual e diz, aí tem uma causa. Se a causa não é nesta existência, certamente ela vem de outra, é o resgate. Vida, ali tem que se tirar, tornar de novo aquele espírito mais puro e resgatar muitas coisas do passado. Então vem aqueles que são os karmas. Quem com ferro fere,
com ferro será ferido, a questão de ação e reação. E quando combina os dois conhecimentos, aí é uma questão, diz, mas eu vou ficar assim para sempre? Então, se é desse jeito, se é um carro, então eu vou ficar assim para sempre? Não, vai ser ligeirinho. A vida passa, essa experiência espiritual, essa experiência na matéria, passa muito rápido. Depois que ela passar, o espírito terá resgatado aquilo e vai ter já outras experiências. Porque nós não temos espíritos. Nós, às vezes, não compreendemos bem os ensinos espirituais e nós pensamos que nós temos espírito. Nós não temos espírito. Nós somos um espírito vivendo uma experiência humana. É só uma experiência humana. Alguns têm experiência de poucos anos, outros têm experiência de 50, de 70. E no dizer da espiritualidade mais antiga, diz que isso é como um abrir e fechar de olhos. 70 anos é como um abrir e fechar de olhos. Porque o que é 70 anos diante da imortalidade? Mas aquele espírito precisa passar por aquela experiência que ele causou. Então, quem está sendo curado não é o corpo. Quem está sendo curado é o espírito. Agora vem também aí os méritos, né? Um ato de amor cobre multidões de pecado, né? E, sem dúvida, depois da ciência espírita trabalhando dentro deste prisma, tem trazido alívio e tem trazido equilíbrio a muitas pessoas. Muitos espíritos encarnados para passarem por a sua experiência. Então, traz o conhecimento das leis que regem o universo espiritual e suas relações com o material. Consequência dessa união, ciência e religião. Então, consequência é que a ciência deixará de ser materialista. Nós estamos chegando aos poucos, né? O mundo de regeneração está aí às portas. Não quer dizer que no mundo de regeneração será já uma união perfeita, mas estará bem mais avançado do que nesse mundo de provas e expiação. Então, a consequência da união, né, de ciência e religião, a ciência deixará de ser mais materialista, né? E levará em conta o elemento espiritual. Vai deixar de ser mais materialista. Vamos agora à parte do espírito, né? Então vamos agora analisar mais também que há forças atuando do outro lado que podem auxiliar e que pode ajudar, né? Nessa consequência ainda, né, a ciência não vai desmentir a religião, porque trata-se de um campo diferente. Como também a religião não vai desmentir a ciência, porque trata de um campo diferente. Então a religião está tratando da parte espiritual que estamos vivendo. Espírito na experiência humana. E a ciência vai cuidar da parte da matéria. É essa que que bem reportou Salomão, quando disse, olha, vai chegar um momento que o espírito vai para Deus. O espírito vai para Deus. É que o deu. Quer dizer, vai para o campo espiritual. E o pó volta à terra como era. 70% é água, são os outros elementos da terra. Isso foi causado com a parte da matéria. Então, isso é tratado pela essa ciência que trata dessas coisas orgânicas. Então, uma não vai desmentir a outra. A consequência, né, da religião deixará de ignorar as leis orgânicas e imutáveis da matéria, porque existe leis também da matéria que são imutáveis e elas não podem ser ignoradas. Alguns tomam, às vezes, prerrogativa, líderes espirituais, de querer interferir nessas leis orgânicas. E teve um caso que eu sempre estou lembrado, que foi uma das mais absurdas que eu já vi em toda a minha vida de encarnado, que foi aquela que um determinado pastor, na época da Covid, né, pegou, ungiu um feijão, disse que ia ser o feijão que ia curar a Covid, e vendendo caroço a R$1.000, caroço de feijão. Aquilo era uma questão orgânica, não tinha nada a ver. Não tinha nada a ver. Né? Quando se toma uma água fluidificada, a questão não é na água, é os fluidos que ele vai ter
uma melhor harmonização com a água para nos fazer bem, para alimentar o corpo, né? Mas ali é a questão espiritual. É uma questão espiritual, para harmonizar o corpo. Não é para curar doenças. Não é para curar doenças, é para curar o espírito, auxiliar o espírito. Não é para o corpo. Assim, todo mundo que bebesse água frutificada ia estar sendo curado de todos os seus males. Então, é o espírito para cumprir a sua jornada. Então, a primeira coisa, a igreja, religiões e tudo, vai deixar, não vai mais ignorar essas leis orgânicas. Elas existem e tem que ser de acordo com elas. Vocês já viram em vídeos, né, aí de YouTube, uma seita, né, que tinha lá nos Estados Unidos, não sei se tinha em outros países, que, como diz que lá no Antigo Testamento Moisés levantou a cobra, né, eles faziam o culto com as cobras, e cobras venenosas, né, mesmo elas estando alimentadas, bem alimentadas, porque elas não atacavam, mas de vez em quando tinha gente morrendo e mordendo. Vocês colocando aí no YouTube, vocês vão encontrar. Aí começou um, começou outro, porque a mensagem que diz que pegaria em cobras e elas não picariam, algumas passagens que tem na Bíblia, então ignorando as questões orgânicas. A cobra vai atacar, principalmente se estiver com fome. Se estiver bem alimentada, pode ser que não. Então, deixará de ignorar essas leis, né? Então, muito bem, consequências ainda dá para a religião, quando houver esta união. Estará de acordo com a razão e não se oporá a lógicas dos fatos. Diz bem aqui, nós conhecemos o fato espiritual, mas os cientistas conhecem o fato material. Então, às vezes, se ficar só em um, pode ficar com os dois. Um vai estar amenizando as dores físicas e o outro vai estar harmonizando o espírito, curando o espírito. E é nesse processo que acontece, né? Então vai estar de acordo com as lógicas dos fatos. Consequência dessa união ainda, né? A religião adquirirá inabalável poder quando unir estes dois elementos. Porque vão trabalhar juntos. Vocês já pensaram hoje, se em todos esses desenvolvimentos que nós temos, de tecnologia, de tudo, se trabalhassem para o bem, se trabalhassem para promover o bem, criar o bem, porque muitos desses conhecimentos modernos vai para o mal. Mas se estivesse realmente ali ligado ao bem, o quão não trazia... E esse poder nós vamos desfrutar dele. Ainda não em sua completude, né, de uma maneira ampla. Mas logo nós teremos, com certeza absoluta. Quando eu digo logo, pode ser daqui a 200 anos, 300 anos, daqui a 1000 anos, está aí na frente. Quem sabe a gente desencarna nesses dias, né, todos nós vamos desencarnar, mas vamos continuar evoluindo no mundo espiritual. Aí, de repente, quando voltar... talvez já nessa terra regenerada, onde tiver, já vai estar com uma situação completamente diferente, né? E qual é a contribuição do Espiritismo, né? O Espiritismo diz que ciência e religião se apoiarão. Repito, no século XVIII, século XIX, né, século XVIII, ele foi muito perseguido porque começou a apresentar essa proposta de união de ciência e religião. Era, como diz aqui, aquela questão da racionalidade, da razão. Vamos compreender as duas coisas? Isso aqui é pó. O espírito a gente não estamos vendo aqui, mas somos espíritos. Aí quando começam a analisar, diz, bem, alguma coisa está diferente. Temos que estudar outra parte. Um instituto de pesquisas evangélicas dos Estados Unidos, ali pelas décadas de 60, eles gastaram uma fortuna querendo localizar onde ficava a vida no corpo. O que era realmente a vida no corpo? Onde ficava a vida no corpo? Aquilo que fosse o fluido vital, aquilo que fosse aquela centelha. Porque desde o Antigo Testamento diziam diferente, né? Diziam, não, o sangue é a vida, né? Porque lá não tinha aquelas expressões, o sangue é a vida. Aí alguns pegam o pé da letra e dizem, não, ali que está a vida.
Então, muitos não aceitam a transfusão de sangue, porque o sangue é a vida, e aquilo outro, né? Não come sangue de animais, porque o sangue é a vida, não é comer a vida. Depois avança, chega naquelas épocas dos Gentroff, diz, não, a vida está no coração. O coração é a vida, vai. Ou não, o coração está a vida está no cérebro. Se tira a vida. Então eles começaram, em laboratório, começaram a estudar todos esses fatos. Vamos ver realmente se existe alguma coisa no corpo que é a vida. Porque a vida sai. Aí chegaram à conclusão que a vida não está no corpo. A vida vem, ela é comunicada de fora. E ela sai, né? Ela sai e o corpo fica. A vida sai e o corpo fica. Era uma coisa tão simples. A vida é o espírito. Quando o espírito sai, acabou o corpo. É o espírito. Aí chega aquela conclusão, mas por não acreditarem no espírito encarnado, né, ainda começaram a pesquisa, querer buscar alguma coisa. A vida é o espírito. Porque ele não morre. A vida continua. E Jesus disse, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E lá em João, já no prólogo do Evangelho, já dizia, né? E ele é a vida dos homens, se produzindo na espiritualidade. Aí quando junta esses dois conhecimentos, aí vai saber que a vida é o espírito. Enquanto o espírito estiver no corpo, estiver usando o corpo, por mais debilitado que tem o corpo, a pessoa diz, está vivo, está respirando. Mas no momento que, através do auxílio do mundo espiritual, quando vai fazendo o desligamento, né? Como a gente bem conhece nas obras de André Luiz, vai fazendo o desligamento, vai tirando, aí sai. Mas mesmo assim, a parte orgânica, tem algumas coisas que acontecem sem a vida. Aí vai se estudando isso, né? Porque ainda continua um pouco crescendo o quê? O cabelo, as unhas, porque são coisas da matéria. Então, enquanto tem alimento orgânico, ainda vai se desenvolvendo. Vai se desenvolvendo assim um pouquinho. Então, a religião se apoiarão junto com a ciência. Contribuição do espiritismo, né, que nos apresenta essa massa junta. Então, vão preparando um grande concurso do desenvolvimento para toda a humanidade. E, sobretudo, o materialismo será vencido. Porque vamos chegar àquela conclusão, a matéria é muito importante, mas ela não é tão importante quanto o espírito. Aí Jesus dizia, olha, buscar em primeiro lugar o reino. Matéria é matéria, olha, é tudo que nós pegamos, tudo que nós vemos, isso não é importante. Tudo isso fica, tudo isso é deixado quando o espírito simplesmente se desliga da matéria. Porque é outra atividade e é outro mundo. Então, que possamos compreender que esse concurso de ciência e religião, no seu alinhamento, vai trazer para todos nós um benefício imenso na compreensão de um lado e na compreensão do outro. E dessa maneira nós vamos desfrutar de paz, de cura maravilhosa e, sobretudo, desenvolvendo o respeito mútuo por todos os tipos de pesquisas, por mais absurda que possa ser, mas, na realidade, pode trazer digamos assim, um bom vislumbre de futuro para a humanidade. Que a paz divina possa nos iluminar, como também possa iluminar todos os cientistas, para que venham coisas boas em favor de toda a humanidade. Que a paz seja com todos.